Olá, boa noite. O UXTV Notícias está no ar. Acompanhe os destaques da edição desta segunda-feira. A Serra Gaúcha estará em evidência no canal Futura nesta semana. São os novos conceitos e projetos surgidos em parceria com a UXTV. Que caminhos uma cidade deve trilhar para se desenvolver? Veja agora no UXTV Notícias. No último dia 20 de abril, foi aberto um ciclo de debates do Fórum Caxias 2030 com a presença do sociólogo Renato de Oliveira. Que caminhos uma cidade deve trilhar para se desenvolver? Este é o assunto do Questões Contemporâneas desta semana. A qualificação dos professores, a capacidade de produzir atividades econômicas criativas ligadas ao turismo, o controle da marginalidade e dos problemas sociais. São alguns dos apontamentos feitos pelo sociólogo Renato de Oliveira, doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em recente visita a Caxias. A sociedade contemporânea hoje ela tem uma série de atividades que são chamadas atividades criativas, compõem aquilo que a gente chama de economias criativas, que são aquelas atividades, aqueles setores de produção econômica nos quais o principal ativo, o principal recurso econômico é a criatividade das pessoas, a sua inteligência, a sua cultura, a sua capacidade de produzir alguma coisa nova. Então, o turismo é um desses setores. Essas atividades que dizem respeito ao setor artístico estrito sensu, né? Música, teatro, cinema, essas coisas assim. E outras indústrias também de perfil tradicional, mas que podem migrar para essa área de criação de valor através da inteligência, né? Através da criatividade. Como a indústria gráfica, a área de gastronomia, que também é associada ao turismo, etc. Ou seja, é uma gama de atividades. Na maior parte delas, Caxias e a região da Serra têm uma tradição já bastante sólida, né? A área de turismo, a área de gastronomia e tal. Então, me parece que isso é um caminho, né, para projetar uma Caxias para 2030 que possa ser chamada de uma cidade criativa, quer dizer, uma cidade que consiga combinar um setor educacional de alta competência, né, com um setor econômico industrial que seja ao mesmo tempo capaz de renovar, de consolidar o seu perfil de atividades, mas também projetar novas coisas, novos setores econômicos, né? Realizar investimentos em outras áreas. E o investimento nessas outras áreas, que nós chamamos de setores de economia criativa, o principal investimento é conhecimento, é educação, é preparação das pessoas, é investimento no que nós chamamos de capital humano. Quer dizer, o investimento em infraestrutura, o investimento no sentido tradicional do termo, obras físicas, etc., ele tem uma importância relativamente menor e ele é decorrente desse primeiro investimento. Bom, e nesta quinta-feira, dia 5 de maio, o professor doutor da USP, a Universidade de São Paulo, James Wright, será palestrante do ciclo de debates do Fórum Caxias 2030. O evento acontece no UX Teatro, aqui na cidade universitária, em Caxias do Sul. Ele vai falar sobre a visão do futuro e a estratégia para as cidades, trazendo experiências internacionais de planejamento estratégico de cidades. Sobre este assunto, eu converso agora com o secretário municipal do Planejamento de Caxias, Paulo Damer. Boa noite, secretário. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Bom, secretário, o Fórum Caxias 2030 é um projeto que vem acontecendo desde 2009. De lá para cá, o que de concreto Caxias do Sul já tem em termos de projetos visando esse desenvolvimento até 2030, até partindo do que o Renato de Oliveira colocou da questão do capital humano, a valorização das pessoas, da educação, do conhecimento? Bom, veja bem, nós procuramos montar um ciclo de debates, um trabalho para que a população tenha a oportunidade de discutir como é que ela está enxergando a estrutura da cidade, o que precisa ser melhorado, né? O que ela busca essa população para os próximos anos. Então,
o Caxias 2030 ele está baseado em eixos temáticos, né? Nós tivemos a oportunidade de ver agora há pouco o Renato de Oliveira falando sobre a educação e sobre criatividade. Ele inclusive nos colocou na palestra dele que a gente tem que buscar, a cidade tem que buscar ser criativa, né? Inovar. Tem outros que chegam a dizer, outros pensadores dizem assim, qual é o sonho da cidade? Porque o sonho não são só das pessoas, também é da cidade. O que nós queremos para a cidade de Caxias do Sul? Pois é, o que as pessoas mais querem, será, secretário? Olha, na verdade, a população. Eu acho que as pessoas querem viver bem, mas nós temos que pensar e discutirmos, dialogarmos como é que a gente faz para alcançar esse viver bem. E esse viver bem, ele é particular ou ele é coletivo, né? Quando a gente está pensando numa cidade, a gente pensa só no fato de a gente conseguir nós mesmos, na nossa vida particular, na nossa família, no nosso mundo, o viver bem, ou nós temos que termos ações no sentido de procurar uma realização da sociedade como um todo. E esse viver bem, né, essa qualidade de vida que as pessoas querem, claro, numa cidade do tamanho de Caxias do Sul, ela está relacionada, por exemplo, secretário, claro, a um nível bom de educação, mas também a uma boa estrutura na saúde, a um bom sistema de transporte, onde as pessoas possam se locomover bem, porque imagine até 2030 como é que nós não vamos estar. É necessário planejamento mesmo. Eu acho que nessa questão, uma das coisas que a gente tem levantado, principalmente as entidades que participam do todo o Fórum Caxias 2030, é uma mudança de hábito, né? Nós, inclusive aqui na própria cidade universitária, nós temos problema, porque o nosso de trânsito, né, é uma quantidade muito grande de carros. A população de Caxias tem o costume de andar sozinho no seu carro, né? Então, são essas coisas que a gente tem que mudar. Do ponto de vista do transporte, nós vamos ter que avançar e muito na questão do transporte coletivo. A gente já tem um transporte bom, mas nós temos ainda, e eu acho que a prefeitura está fazendo aí, tem duas obras importantíssimas, que são a estação de transbordo do Imigrante e a estação lá de transbordo do Floresta, que vão mudar muito a forma do transporte coletivo, principalmente o ônibus. Mas isso é pouco ainda. São 11 estações que nós vamos precisar em Caxias do Sul, né, para ter um resultado melhor. Aí nós poderíamos dizer, mas o trem? Sim, o trem regional também vai ter que nos ajudar a melhorar o tráfego. E assim por diante, são nas mais diversas áreas, desde do urbanismo, que a gente avança, tem um trabalho muito importante da Câmara de Vereadores, importante que se diga isso, que Caxias também tem uma Câmara de Vereadores muito atuante, uma Câmara de Indústria e Comércio muito atuante, a própria SIC, a Organização dos Empresários, faz com que a cobrança exista e a gente, enquanto executivo, possa ter mais alternativas para a cidade. A grande cobrança, uma das grandes cobranças no momento é a questão do aeroporto, que é urgente, né? Já está mais do que na hora de termos um aeroporto à altura da cidade, mas que não depende só do governo municipal, logicamente, né? Depende de nós todo já temos feito em nível municipal tomado todas as providências no sentido de garantir para o município de Caxias do Sul a instalação do aeroporto no sítio de Vila Oliva. Isso já é, quem se deu o trabalho de ler o estudo do Departamento Aeroportuário do Estado, sabe que lá na região de Monte Ibérico não tem condição de instalar, né? Sim. Então vai ser em Vila Oliva. Mas isso é uma das coisas que o pessoal tem discutido. Bom, secretário, só para o pessoal que está em casa, o seminário, então, é nesta quinta-feira, dia 5, aqui no UX Teatro. Isso, às 20 horas. Aberto à população. Aberto à população. A gente aproveita a oportunidade para fazer o convite. É uma população, um trabalho que vai ser feito nesse dia, assim como nós tivemos um foco no dia 20 na educação. Nessa quinta-feira nós vamos ter um foco em urbanismo e a cidade que queremos. É um aspecto assim mais amplo que a gente vai poder trabalhar. E nós vamos trabalhar com um professor, doutor lá da Universidade de São Paulo, que ele trabalha num instituto que é o Instituto Pro Futuro. A visão que eles têm, essa é a visão dos próximos anos para a cidade que queremos. Então, é uma oportunidade tanto para os alunos da Universidade de Caxias do Sul, poder participar, a população como um todo,
essa é uma promoção da Prefeitura, da Câmara de Indústria e Comércio, da Universidade de Caxias do Sul, da UAB, né? Ou seja, tem uma participação... Todas as forças vivas da sociedade, né? Discutindo essas questões. É uma bela oportunidade, né? Tá certo, então. Secretário Municipal do Planejamento de Caxias do Sul, Paulo Damer, muito obrigada pela sua entrevista aqui no UX-TV Notícias. Nós aqui agradecemos. Ok. A seguir você confere as atrações que a UX-TV e o canal Futura exibem em conjunto para todo o Brasil nesta semana.